A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Mais uma vez aqui com o canal Despertai, e hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê Jesus teve que ser batizado, por que foi necessário isso, né? Por que ali que pelas mãos de João, por que João foi o batizador? Então, primeiramente, irmãos, vamos aqui falar algumas coisas sobre a lei, depois sobre os evangelhos, e nós terminamos ali no livro de Hebreus, tá bom? Então, primeiramente, irmãos, eu queria logo dizer para vocês algo. Jesus, ele não precisa ou não precisava ser batizado. Nós sabemos que corporalmente todo o Espírito de Deus habita no corpo de Jesus. Mas você vai perceber que quando Jesus ele se esvazia, o verbo se esvazia do seu poder, da sua glorificação, da sua glória, do seu poder, da sua autoridade, e se faz carne com os homens, ele está agora elevando a carne humana a um patamar maior. Adão, ele cai, consequentemente toda a raça humana cai, então Cristo vem na semelhança do Adão caído para levantar esse Adão na forma de restauração, tá certo? Então muita coisa que Cristo vai fazer não era necessário na sua forma divina, mas por causa do homem ele se faz. E o batismo é algo que nós vamos tratar nesse vídeo, que foi necessário por causa do homem. Vejam bem, na lei, Levítico 8, e você vai ver que Êxodo 29, 30, vai falar sobre o batismo e sobre a unção dos sacerdotes para o ministério. Então vou ler com vocês aqui o capítulo 8 de Levítico, verso 1 ao 12 e o verso 22 e 23. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: tome Arão, os seus filhos, as vestes, o óleo da unção, como também um novilho da oferta pelo pecado, 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Não vamos falar aqui sobre esses objetos de oferecimento e de sacrifício, tá certo? Verso 4. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar Arão e os seus filhos e os lavou com água. Vestiu Arão da túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele as sobrepeles. Outra tradução ou outra palavra para sobrepeles é manto. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, o éfode, e o cingiu com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com ele. Então você vai ver que Arão está sendo ungido, está sendo vestido, foi-lhe colocado aqui o peitoral, o urim, o tumim, a mitra, foi-lhe colocada a lâmina de ouro, foi colocada a ele a vestimenta, as vestes, e no verso 10 diz: então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e o consagrou, e aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Olha só isso. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Olha só, na cabeça de Arão já foi passado água no seu corpo, foi derramado azeite na sua cabeça, e nós vamos agora para o verso 12 e 13, olha o que é que vai dizer. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e os vestiu de túnicas e cingiu-os com o cinto e atou-lhes a tiara, como o Senhor falou, com os seus filhos também. Verso 22 e verso 23, ó. Então fez chegar o outro carneiro e o carneiro da consagração. Também Arão e os seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. E Moisés imolou o carneiro, tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Não vou falar do porquê que orelha, mão direita e pé direito foram batizados ou ungidos com sangue, tá bom? A questão aqui é que na consagração do sacerdócio de Arão foi passado
Primeiramente água, depois azeite e posteriormente sangue. Se vocês forem no Evangelho, vocês vão perceber que primeiramente Cristo recebeu a água pelas mãos de João Batista, recebeu a unção do azeite antes da sua morte por a mulher pecadora, né? Ele foi ungido ali os seus pés, e você vai ver que na cruz Cristo recebe o batismo do seu próprio sangue. Então todas essas três unções passaram de formas figuradas por Arão e apontam para Cristo como realidade. Então percebam que quando João Batista chega para Cristo e vai dizer o seguinte, né, lá em Mateus, capítulo 3, verso 13 a 17, vai dizer o seguinte. Vamos lá. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e você vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim como convém cumprir toda a justiça. Então João o batizou. É interessante, irmão, porque essa palavra cumprir aqui é plero no grego, que significa tornar pleno, tornar cheio, transbordar. Então Cristo estava dizendo que ele necessitava desse batismo para que se cumprisse a justiça viesse a ser plena. E que justiça é essa? É a justiça da lei. Nós sabemos que a lei dizia que o sacerdote deveria iniciar o seu ministério com 30 anos, Cristo fez isso. Que o sacerdote ele deveria ser ungido, e Cristo foi ungido. E nós sabemos que o sacerdócio de Cristo, ele não é segundo a ordem arâmica ou a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E é aqui que está o grande mistério. Porque o sacerdócio de Cristo, como diz o livro de Hebreus, é um sacerdócio superior e é a realidade daquilo que o sacerdócio levítico era em sombras. Então, olha que interessante. Você vai perceber que, lembra do começo do vídeo que eu falei que Cristo ele não necessitava ser batizado? Pois bem, nós vamos ler aqui em Levítico 8 que a unção ou consagração do sacerdote, ele viria por água, por azeite e por sangue. E você vai ver que as vestes, o cinto, a mitra era colocado em Arão. E olha só que interessante o que é que vai dizer aqui em Isaías 11, do verso 2, nós vamos ler até o verso 5, e vai dizer o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Ou seja, 7 Espíritos sobre Cristo. O número 7 aqui mostra a plenitude do Espírito de Deus. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com justiça a favor dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara que sai da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Agora olha só que tremendo. A justiça e o cinto dos seus lombos, a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então você percebe que na lei mostra que era para ter colocado o manto após o sacerdote ser ungido, né? Ali com água. Mas você vai perceber que aqui, profeticamente, Deus está manifestando que o manto que foi colocado em Cristo não foi um manto de linho físico, mas foi o manto do Espírito Santo, a cobertura, o revestimento do Espírito Santo. O cinto que era colocado em Arão era um cinto literal, mas em Cristo mostra que um cinto que tipifica a nação, né, o povo. Eu não vou falar de cinto, mas você vai ver que está falando aqui que de uma forma espiritual Cristo seria ali completado, arrochado, suspendido, sustentado pela justiça, e a equidade seria ali a forma que ele julgaria. E você vai ver que esse contexto aponta para um sacerdócio ou alguém que está tomando um local de autoridade. Então olha só o que é que vai acontecer, vai falar no verso 12 e no verso 13. Ele levantará um estandarte para as nações, ou um sinal, e ajuntará os dispersos de Israel e os dispersos de Judá, e recolherá dentre os 4 confins da terra. Você percebe que isso aqui aconteceu ministerialmente
na cruz e acontece até hoje. Então se afastará a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá e Judá não oprimirá Efraim. Então você vai perceber que todas as tribos elas vão se congregar através desse revestimento e dessa pregação deste homem que é Cristo, tá bom? Então vamos lá, o que falarei mais. Agora vamos falar um pouco de João Batista para vocês entenderem do porquê que João Batista foi o batizador. E posteriormente nós vamos ali juntar tudo e dar uma finalidade para o vídeo, tá bom? Lucas 1, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então percebam que João Batista ele era descendente direto de Arão, da ordem arâmica. E você passando dois capítulos à frente, aqui em Lucas 3, verso 2, você vai perceber que Deus estava com João. E João foi, além de profeta, sumo sacerdote no deserto para as tribos de Israel. Olha só o que é que vai dizer, Lucas 3, verso 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, que já era algo contra a lei, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então você perceba que Deus ele não estava nem com Anás nem Caifás, mas Deus estava manifestando a sua vontade e preparando o caminho de Cristo através das mãos de João Batista. Então João Batista ele era um sacerdote segundo o coração de Deus no período que antecedia aqui o ministério de Cristo. Então vamos agora lá para Atos capítulo 10, verso 38, 37 e 38. Olha só o que é que vai dizer. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então perceba, mesmo Jesus indo até João, você vai ver que não foi somente João que ungiu a Jesus, mas Deus estava ungindo Cristo para seu ministério e recebendo ali todo o revestimento espiritual do Espírito através das mãos de João Batista. Então Deus ungiu a Cristo. Né? Você vai ver ali o Salmo 2, ungi meu rei sobre o meu santo monte Sião. Né? Então você percebe que João Batista ele foi uma peça que deveria completar a justiça que vinha da lei, ou seja, a completar tudo que a lei dizia em figuras. Lembra que Cristo diz assim, que era necessário que tudo que estava escrito nos Salmos, na lei e nos profetas se cumprisse a respeito dele? E isso não foi diferente. Então, como eu já falei aqui sobre o Salmo 110, você vai ver que o Salmo 110 diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então agora vamos unir, irmãos, todas as coisas e os versos que nós falamos. Nós sabemos que João Batista era descendente direto de Arão, correto? Nós sabemos também que diante de Deus, João Batista era o sumo sacerdote naquele tempo, mesmo não estando ali no templo. Nós vamos perceber também que Cristo disse que deveria se cumprir a justiça. E quando essa expressão cumprir a justiça, ela fala de um cumprimento real daquilo que a lei, salmos e profetas falavam. E os salmos, a lei, os profetas falavam desse sacerdócio superior, que seria ali da casa de Judá, ou do Messias, que iria trazer a nova aliança e a realidade das coisas. Também sabemos que, segundo o Êxodo 29 e Levítico 8, o sacerdote era consagrado através da água, do azeite e do sangue. E isso eu já mostrei que Cristo cumpriu no seu corpo. Então, você também vai perceber que Cristo ele foi ungido ali, a sua carne foi ungida, não porque ele necessitava, porque Cristo ele já nasceu com o Espírito Santo. Mas ele estava ali sendo batizado, não porque tinha pecados também, porque você vai ver que Cristo não cometeu pecados. Cristo estava sendo batizado porque o homem necessitava desse batismo. O corpo humano necessita desse batismo. Então você vai perceber que quando esses 7 espíritos aqui falado
em Isaías, descem sobre o Filho de Deus e reveste o corpo dele, ele começa a pregar, e daí você vai perceber que há uma ligação muito profunda para o dia do Pentecoste, porque no dia do Pentecoste, Cristo enviou do seu Espírito, e Paulo vai falar em 1 Coríntios o seguinte, que o corpo da igreja é um só, que é o de Cristo, mas várias manifestações do Espírito. Então você vai perceber que somente um profeta ou um rei, ele tinha algum tipo ou alguma manifestação do Espírito Santo, mas a igreja, através do batismo de Cristo, do envio do seu Espírito no Pentecoste, agora pode manifestar todos os dons de forma que é um corpo e assim receber aquilo que Cristo trouxe para o homem ali no batismo de João, tá bom? Então, irmãos, o que é de fato do porquê que Cristo foi batizado? Porque ali estava finalizando o sacerdócio segundo a ordem arâmica ou segundo a ordem levítica e iniciando o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Pelas mãos de João Batista, Deus finalizou a primeira aliança. Estava ali finalizando, na verdade, a primeira aliança, você vai ver que ela finaliza na cruz, né? Estava cessando o primeiro sacerdócio e iniciando a nova aliança através do ministério de Cristo e o sacerdócio superior e eterno que o livro de Hebreus fala, tá bom? Então, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem e Deus abençoe todos vocês, tá bom? Amém.